Primeira chave de uma fé que vence. A fé faz o impossível acontecer. A fé move montanhas, ressuscita os mortos, cura os enfermos. Logo, quando aprendemos a viver pela fé, a palavra impossível tem que ser totalmente removida da nossa vida. Segunda chave. Só Deus pode operar o impossível. Logo, precisamos dele. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Ele é a fonte da verdadeira fé e nós somos os canais. Nós não temos que ser a fonte de nossa fé. Terceira chave. Aqueles que aprendem a andar íntimos de Deus são pessoas que constantemente recebem uma medida aumentada de fé. Temos que aprender a nos apropriar pela fé. Receber não é apenas esperar. Receber é pegar o que está na palavra, colocar no coração aquilo como uma verdade absoluta e não olhar para mais nada além do alvo. Nada de impossibilidades, nada de barreiras ou dificuldades. É ter a maior certeza no coração que já é. Agradecer como já estivesse em mãos. Vibrar de alegria por aquilo, ou seja, pegar e não soltar mais. Se não acreditamos naquilo que falamos ou fazemos, quem vai acreditar? Que credibilidade e confiança vamos estar passando? Temos que fazer as coisas com a maior certeza que Deus está conosco, que Ele quer o melhor para nós, que Ele quer operar através de nós e que, independente de dificuldades, já deu certo, porque estamos embasados na Bíblia. Não adianta ficar pensando, será que isso é para mim? Será que Deus quer que faça isso ou aquilo? Será que Ele quer que eu seja rico? Será que Ele quer que eu cure as pessoas? Não tem nada disso. Vai daquilo que cada um determina no seu coração, aquilo que almeja e faz com a fé de Deus, com a certeza que vai dar certo, não porque é pelo meu próprio esforço, mas porque é a vontade de Deus e porque temos a certeza que Ele está conosco. Como fazer as coisas? Se tenho dúvidas que Ele está comigo, ou com dúvidas se é o que Ele quer para mim, desse jeito nunca vamos colocar garra naquilo que fazemos, porque nem nós acreditamos. Deus quer que nós evoluímos, então precisamos estar em contato com a fonte, para estar sempre se alimentando. Não ficar com aquela fezinha, sempre uma vida medíocre, mas crescer em tudo, evoluir, pois Deus não tem prazer se ignoramos aquilo que Ele já nos deu, se sentamos e ficamos esperando de forma passiva. Temos que aprender que nossa preocupação tem que ser apenas de viver em intimidade com Ele. Sendo assim, teremos sensibilidade e estaremos aptos a fazer o que Ele quer que façamos nessa terra. Um exemplo, você tem um empregado e quer que cada dia ele faça alguma coisa, mas ele precisa vir até você para você falar. Porém, ele não vem ou fica longe. Logo, se você falar, ele não vai ouvi-lo. Então ele sai, preocupado que tem que fazer os serviços, mas não sabe aquilo que você queria que ele fizesse. Logo, ele começa a fazer um pouco de tudo, podendo, depois de tantas tentativas, acertar, ou fica confuso e não faz nada, porque não sabe por onde começar. Ou se depois de tantas coisas, fez o que você queria, mas estará tão exausto que talvez não tenha mais forças, porque fez um monte de coisas que não precisava. Porque você tinha falado só uma coisa, mas por ele talvez não ter tirado tempo, ter acordado mais cedo para vir com tempo te ouvir, acordou já atropelando tudo, atrasado.
e não teve tempo de fazer o principal, que era te ouvir, para ter as recomendações corretas. E assim somos nós, se não aprendermos e não tirarmos tempo para ouvir o Senhor. Muitos caem em seus ministérios ou nas próprias coisas da vida, porque o que fazem por seus dons, chamados e talento, e não por intimidade com o Senhor. Tem que entender que não há atalhos para uma vida de fé. Se as coisas não estão fluindo, é hora de verificar como está a intimidade com o Senhor. Quarta chave: não temos que tentar ter fé, mas acreditar que temos a fé de Deus. Aqueles que passam a vida querendo ser heróis de fé acabam se frustrando, porque precisamos entender que Deus já colocou a fé dele em nosso coração. Então precisamos crer nisso e se conectar com essa fé, pois ficar achando técnica para ter mais fé, a vida vai ser muito complicada. Quinta chave: a obra consumada da cruz significa que realmente está consumado. Quando está consumado, não há mais nada que se possa tirar ou acrescentar. Algumas pessoas ficam tentando viver uma vida de fé, querendo sempre adicionar coisas para ter mais sucesso, quando a obra da cruz é suficiente. Fica a pergunta: você está parando para ouvir? Ou vive cada dia para si mesmo, fazendo as coisas do seu jeito? Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreva no canal e compartilha com mais pessoas. Um grande abraço!